Eu já falei aqui no canal de alguns filmes de terror que eu me incomodei muito porque eles meio que se contentam em fazer o mínimo, né? Filme de terror que se contenta com o básico, se contenta em fazer o mínimo. Eu acabei queimando a língua porque eu fui me deparar com um filme de terror que parece que não tenta fazer nem o mínimo, ele se contenta com menos que o mínimo. Porque eu não me lembro de ver um filme de terror onde há tão pouco esforço pra não assustar. Na verdade, ele faz justamente todo o contrário, tudo que é inverso ao que se espera de um filme de terror, para criar um susto. Nem os jump scares funcionam aqui. Eu tô falando realmente de um nível que nem os jump scares do filme funcionam, que é o filme a forma mais que é a forma mais básica de fazer um susto. Nem isso é feito de maneira interessante ou minimamente proveitosa aqui. É um filme de terror que eu acho que dá para contar ali os sustos um, talvez dois, e olhe lá. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, já deixa um like no vídeo e me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição. E vamos falar hoje de Tarô, né? O Tarô da Morte, filme dirigido pelo Spencer Cohen e pela Anna Hallberg. Após um grupo de amigos ter a sua sorte lida com um baralho de tarô amaldiçoado, eles logo descobrem que se tornaram alvos de uma entidade e precisam correr contra o tempo para descobrirem uma forma de salvarem suas vidas. Eu sei, é um filme que desde o título ele parece genérico, que a sinopse parece genérica, e que eu pensei assim, eu entrei de coração aberto, falei, tudo bem, é um filme genérico, eu não tô esperando o grande filme de terror do ano, mas eu espero pelo menos um filme divertido. A gente tem tanto slasher dos anos 90 e até alguns contemporâneos que eles trazem o básico, mas eles fazem um arroz com feijão tão bem feito que eles conseguem divertir e principalmente conseguem ter aqueles sustinhos, né? Uns sustinhos que é legal. Então, pelo menos a gente tem umas cenas ali mais violentas boas, a gente tem umas mortes legais, um body count interessante. Só que Tarô da Morte, o Tarô da Morte, ele é um filme que ele é quase um anti-terror. É o que eu falei, ele tenta desconstruir o susto para que ele não assuste. A sensação que eu tive é que para que ele não assuste. Porque muitos filmes de terror eles vão construir uma atmosfera, eles vão construir um susto. E até mesmo os jumpscares mais fracos que a gente tem nos filmes de terror recentes, eles são surpreendentes. Não surpreendentes porque a gente não espera, mas porque a trilha vai subir, a trilha vai te dar um susto. Às vezes a gente não espera aquele momento, a gente não espera aquele susto. E o Tarô da Morte, ele vai numa contramão tão bizarra, tão desinteressante, que eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu esperava um filme genérico, mas eu esperava um filme minimamente divertido, porque tem tantos filmes genéricos que eu ainda consigo me divertir, e nem isso eu tive aqui. E quando eu digo que eu não tive nem isso, é porque muitos filmes de terror a gente ainda dá risada. Eu sei que não é a intenção, eu sei que não deveria ser assim, mas pelo menos a gente ri, pelo menos a gente tem um ou dois protagonistas ali, personagens mais interessantes, mais carismáticos, e nem isso a gente consegue ter aqui. É um filme que não acerta o básico do básico. Desconstrói tanto susto, porque qual que é a ideia básica, né? Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas qual que é a ideia básica? Os amigos, o grupo de amigos ali numa primeira cena que já dispensa aqueles momentos mais bestas, a gente não quer ver eles se juntando para sair de férias, a gente sabe que eles vão, né, vão pra um Airbnb ali, vão ler o tarô amaldiçoado e beleza, estão amaldiçoados. Tá ótimo, então a gente não precisa daqueles momentinhos dos personagens entrando nos carros, se juntando, aquele momento, até porque é um filme que, como ele vai ter a leitura do tarô, ele consegue aproveitar muito bem isso para fazer a apresentação dos personagens. Então a gente sabe tudo que a gente precisa saber. A gente sabe quais relacionamentos estão dando certo, quais relacionamentos estão dando errado, quem vai pra, né, pra qual lugar, quem trabalha onde, quem faz o quê, quem acredita em tarô, quem não acredita, né, nesse lado mais místico. Como tudo isso vai ser trabalhado. A gente consegue entender logo na primeira cena, que é uma cena bem legal, uma cena que eu até pensei, pô, esse filme aí, ele tem um bom potencial. E aí a gente tem o momento da primeira vítima, que é um momento que já deixa claro qual que vai ser a dinâmica que a gente vai assistir. Momento que ele vai trazer a previsão de volta e ele vai fazer ali construir o momento da morte daqueles personagens exatamente como foi lido no tarô. Então tudo que foi lido, né, vai ser utilizado novamente pro momento da morte. Isso já não bastasse para tornar as coisas meio previsíveis, a gente tem uma narração que surge ali no momento para atrapalhar o ritmo, para atrapalhar a surpresa. Então a gente já sabe quem vai morrer, quando vai morrer, como vai morrer. E o como, que eu acho que é o que me pega mais, porque a gente vai tendo a narração repetindo tudo que já foi dito e narrando pedaço por pedaço da profecia ali daquela pessoa
antes da gente assistir. Então a gente já tá assim, ah, tá, ok, essa pessoa foi lido que tem a ver com a dúvida que ela tem que ser menos impulsiva, que ela tem que se controlar. Porque, sei lá, a carta diz que essa pessoa ela pode se engasgar com as próprias palavras. E aí a gente vai ter a pessoa engasgando, sabe? Isso é uma coisa tão óbvia neste nível, que eu falei, beleza, isso aconteceu uma vez, ok, a primeira cena com a primeira vítima é até legalzinha, mas aí a gente vai ver assim, na segunda vez, isso meio que se repete, e aí quando a gente entende que a dinâmica, ela se baseia unicamente nisso, acaba a surpresa. Se acaba a surpresa, a gente já não tem o susto. Só que pra piorar, mesmo quando o filme ele constrói uma certa ambiguidade nessas leituras que poderiam ser utilizadas pra gente já tá, meu, beleza, agora que eu me acostumei com a dinâmica, eu já entendi como vai ser, e aí o filme surpreende. Não, ele continua trabalhando da forma mais óbvia possível, da forma mais desinteressante possível, e o pior é que a própria entidade ela não segue uma lógica clara. Então, assim, por mais que tudo seja muito previsível, a entidade, em alguns momentos, ela consegue pegar as vítimas, em outros momentos, quando são mais convenientes pro roteiro, ela não pega, ela meio que deixa escapar. Então, qual que é a lógica que é apresentada? Existe uma regra? Não existe uma regra? Não faz muito sentido. E eu acho até curioso porque, assim, a gente sabe que todos aqueles personagens, eles vão morrer em algum momento. E você poderia já colocar isso como um fator de, ah, é muito previsível, é óbvio que todos eles vão acabar morrendo e isso não tem muita graça, você tá reclamando de uma coisa que não faz sentido. E aí eu trago, por exemplo, um exemplo de Premonição, que não é lá um grande filme, mas ele sabe trabalhar cena por cena de cada personagem, a morte de cada personagem é muito bem trabalhada, e é sempre assim, de trazer alguns elementos do cenário, né, alguns aspectos que a gente já meio que vai entendendo o que pode acontecer, a gente já meio que monta o cenário na nossa cabeça e o filme ele faz um cenário muitas vezes complexo demais, mas que sempre surpreende. Eu acho que esse é o grande chamariz da franquia. E eu acho que o Tarô da Morte ele poderia trazer talvez uma dinâmica muito parecida, de a gente tem a leitura das cartas, a gente tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer, a gente sabe mais ou menos quais elementos podem ser utilizados para isso acontecer. E aí o filme ir trabalhando para te surpreender no momento final, no momento do susto. E não, nem isso é feito. É bizarro. É muito bizarro. Porque cada cena desse filme, ela consegue ser ruim num nível vergonhoso. Que é o que eu falei, não dá pra dar uma risadinha, não dá pra achar divertido. Você fica só esperando a próxima vítima e, sinceramente, só esperando o filme acabar. E é até curioso quando o filme ele tenta elaborar um pouco mais, ele tenta criar uma mitologia ali por trás do tarô. Não, porque isso aconteceu anos atrás, então... O filme ele consegue ir pro ridículo, tão ridículo que é o que eu falei, nem dá pra dar risada, porque não dá pra dar risada, é só aquela coisa tipo, meu, eu não acredito no que eu tô vendo. No momento que eles vão descrever o tarô e aí eles vão até uma senhora que já teve alguma experiência com aquele baralho, parece que foi uma pessoa que já viu antes, que contou no jornal, e aí eles vão pedir ajuda, e aí eles têm um diálogo onde eles falam assim, pô, essa taróloga, ela foi desacreditada na comunidade dos tarólogos, na comunidade mística. Sabe? É um nível de diálogo, alguns momentos que eles fazem piadinhas com signos, que acho que é pra tentar se comunicar com uma nova geração que fala muito, né, mais ligada nisso, e também todas essas piadas são perdidas. Aí a cereja do bolo é o momento que eles vão falar com essa médium aí, que ela conhece o tarô, aí ela vai descrever o baralho amaldiçoado e ela dá a descrição mais genérica possível. Ah, é um tarô com cartas vermelhas numa caixa de madeira? Sério, quer dizer que qualquer tarô numa caixa de madeira... Quantos tarôs não devem ser guardados numa caixa de madeira, gente? Pode ser qualquer outro tarô. Não, mas é o tarô amaldiçoado porque está numa caixa de madeira. Esse é o nível da descrição. É muito ruim. O filme ele tem péssimos momentos, ele não funciona como trash, ele não funciona pra fazer com que a gente se importe com aqueles personagens, a gente não tem medo por eles em nenhum momento, na verdade a gente acaba, acho que até torcendo pra entidade, que nesse caso eu acho que é muito ruim, porque nem entidade é interessante. E a gente tem o auge com os personagens que eles não atuam tão mal, que a gente tem uma cena onde a polícia acaba de contar que uma pessoa do grupo ali acabou de ter encontrado o corpo, né, então assim, essa pessoa, ela faleceu, amigo de vocês faleceu, tal. E aí a gente tem uma cena que eles ficam tipo, meu Deus, sério? E aí na cena seguinte, eles parecem bem. Eles não parecem nem tristes pelo que aconteceu. Eles não parecem nem chocados. Eles parecem bem. A gente, tipo, beleza. Acontece, né? Pronto, paciência. Vida que segue. Sério, todas as formas como ele tenta elaborar, todas as formas como ele tenta se conectar com o público são sofríveis. E é
com certeza ali um dos, se não o pior filme de terror do ano. Tem ali uma concorrência boa, mas com certeza é um dos piores filmes do ano. Para O Tarô da Morte, nota 2. E olha que eu tô sendo muito bonzinho com essa nota, porque realmente eu curti a primeira cena, eu curti o primeiro momento. Ali na hora da primeira cena de morte eu achei legal, falei, pô, ok, serve pra apresentar dinâmica. Mas aí o filme ele entra num repeteco, ele entra num lance de não conseguir elaborar os personagens, os atores são muito ruins, e o final tem uma pós-créditos sofrível. Eu acho que assim é um dos piores desfechos que eu já vi pra um filme. Eu nem tô colocando só como filme de terror, acho que no cinema geral o Tarô da Morte tem um dos piores desfechos que eu já vi. Eu falei, esse ano ele tem alguns concorrentes fortes, porque tem Os Estranhos, capítulo 1, que também é muito ruim por outros motivos, mas Os Estranhos a gente até que consegue entender melhor o que limitou a qualidade dele. E aqui tinha uma chance de fazer algo minimamente divertido, um trash minimamente divertido, como por exemplo Sob as Águas do Sena, que é um filme ali que consegue agradar muito mais do que esse. Mas enfim, por hoje é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.